Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos maiores roubos que aconteceu na história do Brasil e que praticamente ninguém conhece. Você já ouviu falar da substância Vibranium de Wakanda, conhecida dos filmes da Marvel? Você sabia que no século XIX o Brasil tinha o monopólio de uma substância que naquela época podia ser considerado praticamente como se fosse um Vibranium de Wakanda? Mas infelizmente isso foi roubado do Brasil através de uma atividade criminosa e acabou gerando um prejuízo trilionário para o Brasil. Quer descobrir o que era? Então fica com a gente que hoje você vai conhecer uma história muito escondida do Brasil e que tem uma relação muito pessoal comigo também. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no nosso canal e já deixa o like no começo do vídeo para ajudar a gente na divulgação. Bora pro vídeo. E o Brasil do século XIX já era naquela época um país promissor, com uma riqueza incalculável, e tinha um tesouro na Amazônia guardado a 7 chaves que tinha potencial tanto industrial quanto bélico, que se fosse nos dias de hoje poderia ser comparado praticamente ao Vibranium de Wakanda. Será que era o nióbio? O senhor já ouviu falar em nióbio? Na verdade, esse material era borracha, e o Brasil tinha monopólio de 90% da produção de borracha, sendo os principais polos de exportação as cidades de Belém e Manaus, no coração da Amazônia, onde se enviava o látex que era extraído através de seringueiros dentro das florestas. E essa borracha, que era vendida a preço de ouro para os Estados Unidos e a Europa principalmente, ajudou a financiar a construção de edifícios luxuosos, teatros, cafeterias e casas de ópera foram erguidas no meio da Amazônia, como por exemplo o Teatro Amazonas em Manaus. E nessa época, os barões da borracha eles eram conhecidos por sua riqueza e poder. A demanda crescente pela borracha, decorrente da necessidade de produzir pneus para veículos inovadores naquela época, como a bicicleta e o automóvel, demandavam muita borracha, através do látex, que era o melhor material para produzir essa liga. Além disso, a produção de borracha também foi muito importante durante a Segunda Guerra Mundial, na produção de pneus para os veículos bélicos dos aliados durante a guerra. E inclusive teve uma força de trabalho no Brasil específica para a produção dessa borracha, chamado Soldado da Borracha. Inclusive meu avô, meu falecido avô João, trabalhou durante esse período na extração do látex, se aposentou como soldado da borracha aqui e trabalhou nessa produção para ajudar os aliados contra o eixo. Só que quanto tempo vocês acham que as potências europeias e americanas iam ficar na mão do Brasil para a produção dessa matéria-prima super importante, a borracha? Ocorre que um grande roubo, uma coisa que foi arquitetada para destruir com o monopólio da borracha do Brasil, foi colocada em prática. Então vamos conhecer essa história, conhecer os detalhes desse assalto e a consequência da perda do monopólio da borracha do Brasil, que era tão importante para a economia da região norte desde o século XIX. Então foi posto em prática um plano audacioso de roubarem as sementes. Muitos aventureiros já tinham tentado roubar essas sementes, porém, durante o acondicionamento, essas sementes elas apodreciam e não conseguiam germinar nos parques botânicos da Europa. E aí eles tiveram a ideia: bom, se aqui na Europa a seringueira não consegue nascer, vamos tentar lá nas colônias britânicas na Ásia, na Malásia, em Singapura. E foi aí que o britânico Henry Wickham realizou um dos primeiros casos de biopirataria registrados na história e roubou 70 mil sementes de seringueira do porto de Santarém, no Pará, a cidade onde eu nasci. E o britânico se mudou para o meio da Amazônia juntamente com a sua família. Foi conhecer povos indígenas, descobrir técnicas de como armazenar sementes sem estragar e sem germinar. Descobriu quais eram os lugares melhores de coletar essas sementes, e foi assim que ele foi juntando vários cestos indígenas, enrolando as sementes em palha de bananeira, para evitar a formação de cianeto, que ia acabar com as sementes. Naquele tempo se dava pouco valor para isso que a gente chama de biopirataria hoje. E o Wickham conseguiu enganar a alfândega dizendo que ele estava levando espécies exóticas para a rainha, o que por si só já seria biopirataria, né? E assim, durante toda a noite, ele enchia uma embarcação com cestos e mais cestos de semente de seringueira para levar para a coroa britânica.
E tendo à sua disposição o navio novinho SS Amazonas para poder transportar as 70 mil sementes de seringueira para o Jardim Botânico Britânico, que o Henry Wickham fez um dos maiores roubos da história do Brasil. E foi um dos fatores principais para precipitar o fim do ciclo da borracha aqui na região amazônica. Dentre essas 70 mil sementes, na verdade só 2.700 conseguiram germinar e foram levadas para as colônias britânicas que ficam na Malásia, Singapura e Ceilão. Já o Henry Wickham, que esperava coordenar toda a produção de borracha na Ásia e se tornar alguém multimilionário, na verdade levou um pé na bunda do diretor do Jardim Botânico Britânico, que considerou ele um picareta, deu apenas 700 libras para ele e deu um pé na bunda dele, fazendo ele vagar pelo mundo juntamente com sua esposa. E se existe o tal do karma, eu acho que o Henry Wickham acabou sentindo na pele os efeitos do roubo e do prejuízo que ele causou aqui no Brasil. Porque vagando pelo mundo, ele acabou sendo abandonado pela esposa lá na Nova Guiné, onde dizem que existiam canibais. E aí, Henry Wickham nunca mais foi encontrado. 30 anos depois, essas árvores que foram roubadas aqui da Amazônia começaram a produzir látex lá nas colônias britânicas e produzir mais sementes que acabaram sendo propagadas. E depois de muito tempo, Henry Wickham recebeu o reconhecimento pelo seu honroso roubo para a coroa britânica, sendo condecorado como Sir Wickham. E esse roubo das sementes de seringueira teve um impacto significativo na economia da Inglaterra e das colônias inglesas na Ásia. Com a introdução das sementes na Malásia, a produção de látex se expandiu de forma exponencial, tornando-se uma das principais fontes de riqueza da época. A produção de borracha foi intensificada e se tornou uma das principais atividades econômicas das colônias britânicas na Ásia, garantindo um suprimento de matéria-prima para a indústria britânica e se tornava um importante contribuinte para a economia da época. Poderia ser o Brasil, poderia ser na Amazônia, mas não foi porque roubaram a gente. Biopirataria. Ao contrário do que aconteceu nas colônias britânicas, na região amazônica do Brasil, acabou sofrendo severos prejuízos econômicos decorrentes do fim do ciclo da borracha, acabando com a economia da borracha que movimentava aqui tantos empregos, de maneira sustentável aqui, integrada com a floresta, e acabaram priorizando desenvolver aqui na Amazônia outro tipo de atividade, como por exemplo a extração da madeira, a garimpagem, a pecuária e agora, mais recente, até a produção de soja. E se de um lado uma economia baseada no plantio de árvores, como foi a Malásia, conseguiu se tornar uma das regiões mais arborizadas do mundo, aqui de outro lado a gente acabou ficando só com a degradação ambiental mesmo, E a economia baseada em destruir a floresta. E por mais que eu esteja contando uma história de mais de 100 anos atrás, esse tema é tão atual quanto era há 100 anos atrás, porque o látex é só um exemplo de uma substância riquíssima proveniente aqui da nossa floresta. Hoje em dia ainda existe aqui na Amazônia riquezas biológicas com potencial imensurável, tanto para a indústria, quanto para a medicina, quanto para a farmacologia, quanto para cosmética e diversas outras coisas. Porém, a biopirataria ainda é uma realidade no Brasil e eles continuam vindo aqui para coletar, para fazer análises e estudos com a melhor das intenções, igual o Henry Wickham veio 100 anos atrás aqui para fazer a pesquisa dele, para fazer a coleta dele e saiu levando o nosso recurso e tirou de nossas mãos essa substância que naquela época tinha um potencial tão grande que podia ser comparado ao vibrânio de Wakanda para o contexto do século XIX. Se a gente não tomar consciência do potencial biológico da Amazônia e continuar matando a galinha dos ovos de ouro para comer a carne dela, a gente está fadado a continuar sendo roubado e a nunca produzir um desenvolvimento sustentável aqui na região. Toda essa história que eu contei está no livro O Ladrão do Fim do Mundo e foi graças a um tweet do ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que eu fiquei sabendo de toda essa história, que eu já tinha ouvido falar de orelhada, mas eu nunca tinha parado para pesquisar. E quando eu fui ver o que era, cada vez eu me aprofundava mais e descobri mais detalhes e mais coisas. Então,
faz o seguinte, me ajuda mandando esse vídeo aqui, marcando o Aldo lá, colocando nos comentários. Vamos ver se ele acaba vendo esse vídeo aqui também que a gente produziu, baseado no tweet dele lá. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Se não deixou o like, por favor, deixa o like aí, dá essa moralzinha pra gente, que esse vídeo deu um trabalhão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.